e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, com o cair da tarde, início da noite de hoje, se encerra a nossa quaresma, propriamente, e damos início ao tríduo pascal. Na manhã de hoje também a igreja é chamada a celebrar a Missa dos Santos Óleos. Em algumas dioceses já fora celebrada, mas sempre que possível se pede que seja na Quinta-feira Santa, onde também os sacerdotes renovam as suas promessas ao bispo diocesano ou ao bispo local, sendo os religiosos, porque como estamos sempre em mudança de lugares, então as nossas promessas sacerdotais são renovadas. E não vamos meditar propriamente a liturgia dos santos óleos da missa, e sim o da missa da noite, que nos introduz ao tríduo pascal, onde nós celebraremos nesta noite a missa in cena Domini, a ceia do Senhor. Então, o próprio nome da missa já nos diz o que celebraremos. E vamos começar a nossa meditação. Peço perdão por não gravar em vídeo, mas como estou também nos preparativos para ir para a missão, nesse tríduo pascal em Valinhos, na Paróquia Santana, ajudar nas comunidades, vou pedir para quem cuida, as meninas que cuidam justamente da homilia, colocarem no grupo de WhatsApp, ou aqui mesmo, também depois, se possível, no YouTube, para que saibam, aqueles que quiserem me rever, reencontrar, ao menos para um abraço, pois estarei somente o tríduo ali e depois retorno para a minha comunidade no domingo de Páscoa. Tenhamos presente, desde o início, a primeira leitura. Hoje é uma missa solene, hoje se canta o Glória, que pensamos somente no sábado santo, não. Hoje cantamos, damos glória a Deus. Por quê? Por causa das maravilhas realizadas já no dia de hoje, onde celebramos na missa de hoje não somente a ceia do Senhor, a instituição do sacramento da ordem, o primeiro sacramento, que é o sacerdócio, e por isso hoje rezem por nós sacerdotes, por isso se renovam as promessas sacerdotais diante do bispo, porque hoje é o dia em que o Senhor instituiu o sacerdócio, em vista do sacramento da Eucaristia. Então não é somente a Eucaristia, mas também o sacerdócio, e com o sacerdócio também os demais sacramentos. Escutemos o livro do Êxodo e meditemos brevemente, porque talvez me detenha um pouco mais na história, brevemente também da Eucaristia, porque não conseguimos abranger tudo, e em relação àquilo que celebramos hoje, este tríduo. E depois seguimos com o Evangelho, que meditaremos ao longo. Livro do Êxodo. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro,
convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Estamos vendo aqui justamente a primeira Páscoa. A Páscoa que foi predita, instituída pelo Senhor Deus, como sombra da Páscoa verdadeira, porque sabemos muito bem o que acontecerá após esta Páscoa. O povo não se manterá fiel, isso meditaremos dentro breve. Não tem a ver com o texto? Talvez não, mas tem a ver com a Eucaristia, com a Páscoa. Então o Senhor diz o como deve se ser vivida a Páscoa, em preparação para a fuga do Egito. Esta é a Páscoa, a passagem, a alegria, festa. Alguns historiadores antigos dizem que não se sabe propriamente a origem dessa palavra. Ficamos sempre com a passagem do Senhor. Mas nas línguas semitas também tem o significado de alegria, alegria festiva, salto ritual e festivo. Também equivalente dançar, pular. Mas fiquemos com aquilo que nos importa, passagem. O Senhor está dando a indicação. Deve de ser um cabrito, um cordeiro, deve de ter 1 ano, sem defeito, deve de ser sacrificado ao cair da tarde. Que belo! Algo que nos passa desapercebido. Ao cair da tarde começa o dia seguinte para um judeu. E justamente ao cair da tarde é sacrificado o cordeiro, da mesma forma em que o Senhor celebrou a sua última ceia com seus apóstolos. Assim instituiu a Eucaristia. De acordo com aquilo que era, antecipou, recordemos, ele morreu no dia da Páscoa, mas ele antecipou a sua Páscoa com os seus apóstolos, instituindo assim o sacrifício de modo incruento, aquilo que no dia seguinte se realizaria de modo cruento. Assim, realizou o Senhor. Continuemos. Tomareis um pouco de seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. Vemos que não é somente se alimentar. O sangue também serve para proteger aquelas casas. Assim bem o sabemos, que aonde estava marcado com o sangue, a morte dos primogênitos não atacou os filhos de Israel. Então, assim também o sangue do Senhor deve, não o sangue do Cordeiro, mas o próprio sangue do Senhor, a sua vida deve de transformar a nossa, para que possamos ser livres da morte. Sigamos. Devereis comê-lo com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. É a passagem. O Senhor está de passagem. E como se come a Páscoa? Rins cingidos, preparados para fuga, para caminhar. Para caminhar não basta comer. Há uma música muito bonita de comunhão que diz: levanta-te e come, que o caminho é longo. E é uma realidade, aqui o Senhor indica isso. Comereis com pressa, porque a passagem do Senhor, já com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Sinal de quem comeu e caminha. E vai caminhar e vai realizar um caminho com o Senhor. Isso tem muito a dizer para nós, que a Eucaristia não é somente um alimento que eu como, faço um tempinho de adoração. Isso, infelizmente, quando um cristão bom o faz. Porque tantos mal comungaram já estão conversando, estão cantando, estão olhando para o teto, pensando na morte da bezerra, como diz o ditado, e não estão vivendo este momento de intimidade com o Senhor. Mas devemos de saber que a Eucaristia nos prepara para trilhar esse caminho, para essa missão que o Senhor irá nos confiar. E temos vivido assim a Eucaristia. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Como escutaremos também o que acontecerá, como o Senhor venceu o faraó no sábado santo.
desde os homens até os animais. Infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. Mas vemos que o povo de Israel, mais adiante, trocou os faraós do Egito, terríveis, por deuses piores ainda. O sangue servirá de sinal na casa onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Nunca deverá de acabar a Páscoa. Eternamente deverá de ser recordada, mas não mais esta, e sim a verdadeira Páscoa. A Páscoa onde o Cordeiro Santo foi imolado para a nossa salvação, onde o próprio Cristo se deu por nós. O salmo, brevemente, que escutamos é o 116b. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Assim, nós devemos de viver esta comum união com a vida do Senhor. O sangue, recordemos, simboliza a vida. E com esta vida nós devemos de viver em comunhão, vivendo uma vida como a dele, nos unindo cada vez mais com ele. Escutemos agora o Evangelho de João. Vamos lendo e meditando aos poucos, como faço normalmente nos dias de semana. Vou ler somente a primeira frase para meditarmos algumas coisas que antecedem aquilo que veremos no texto. Era antes da festa da Páscoa. Tenhamos presente aqui algumas coisas diante de nós. Deus, na primeira leitura, ouvimos que está salvando o seu povo da escravidão do Egito, tirando para a liberdade das mãos do faraó. E ao longo do caminho, que não está na primeira leitura de hoje, mas que escutaremos no Sábado Santo, o Senhor confiou ao seu povo a regra para serem verdadeiramente livres, os seus mandamentos. Ali está o caminho da verdadeira liberdade interior e exterior. Por mais que às vezes o exterior não esteja livre, estejamos presos, poderíamos dizer, o interior será livre se nós seguimos os mandamentos do Senhor. Mas o povo, ao longo do tempo, havia pisoteado os mandamentos de Deus. E se tornaram assim uma presa fácil de um faraó muito pior que o faraó do Egito. Faraós muito piores, melhor dizendo, que o faraó do Egito. O faraó do orgulho, o faraó da inveja, do egoísmo, da impureza, do ódio. Isso tudo é pior que uma escravidão física. Jesus sabia que o Pai havia tentado de todas as formas tocar a consciência do seu povo, do povo de Deus que não era mais o povo de Deus. Por quê? Esse risco está em nós. Nós somos povo de Deus quando cumprimos os seus preceitos, nos diz o Senhor no Evangelho. Quando cumprimos os seus mandamentos. Os mandamentos do amor. Caso nós pisoteemos os mandamentos e a santidade de Deus, nós tampouco somos povo de Deus. Assim como aqueles que nos são apresentados ao longo das Escrituras. Tendo em vista isso, recordemos, o povo vai depois, com o rei Davi, Salomão, constroem o templo, tem a Arca da Aliança e vem o templo belíssimo. Aqui está o Senhor Deus. O Senhor Deus aqui reina, jamais nos acontecerá algo de ruim, algo de mal. Até que chega Isaías, e vendo tudo que o povo vivia, e orientado por Deus tudo que devia de falar, Isaías proclama, mais ou menos assim, não vou dizer as palavras exatas, pois não tem o texto. O que diz Isaías? Vós não entendestes nada. Vós sois o templo de Deus. Quanto a este templo, Deus vos mostrará que ele cairá e não sobrará nenhuma pedra dele. Porque vós destruístes o verdadeiro templo de Deus que importa, que é a vossa vida, o vosso coração. E aqui estamos diferente do povo de Israel no tempo de Isaías. E o que isso tem a ver com a Eucaristia? Vamos seguir.
Assim, o Senhor Jesus, chegado o seu tempo, poucos dias antes de sua morte, o que faz? Está diante de Jerusalém. Passou, viu a beleza do templo, viu toda a majestade do segundo templo, que no tempo de Jesus se terminava de colocar os últimos detalhes da beleza daquele templo de Herodes o Grande. E assim, Jesus também vai dizer de uma outra forma quase a mesma coisa que Isaías. E algo que serve também para nós, em vista desse momento da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Como se dissesse, ainda uma vez mais, e vós haveis destruído o verdadeiro templo no vosso coração. Quantas vezes Jerusalém, 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 disse Jesus chorando, quantas vezes Deus quis vos reunir como uma galinha reúne os seus pintinhos, porém não soubestes reconhecer o tempo da graça de Deus. E vos digo, ainda esta geração verá a destruição deste templo. Por quê? Porque o templo do coração dos homens estava destruído, já não existia mais. E isso toca a cada um de nós, irmão e irmã. Como está o nosso templo, o nosso coração? Como está o nosso ser? Realmente em nós o Senhor pode encontrar uma morada? E com isso, Jesus nos mostrou que destacar-se de Deus, rebelar-se contra Ele, pisotear seus mandamentos, nos traz consequências dramáticas e terríveis. E qual é a nossa escolha de vida? Ser obedientes como Jesus ao Pai? Ou sermos rebeldes? Ou sermos aqueles que se destacam de Deus, pisoteiam seus mandamentos porque as coisas não são bem assim? Sigamos o texto. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmão e irmã, este capítulo 13 marca a segunda parte do Evangelho de João, a hora de Jesus. Maria, no primeiro milagre, vai pedir: filho, eles não têm mais mulher, minha hora ainda não chegou. Agora Jesus sabe que chegou sua hora e vai enfrentar tudo conforme deve de enfrentar. Então, o que fez? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. E qual é o extremo? Não sabemos. Veremos amanhã, com a liturgia da Sexta-feira Santa. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Vemos que São João não nos transmite o relato da última ceia, mas nos coloca o lava-pés. O lava-pés, entendamos aqui, em consonância com a Santíssima Eucaristia, com a ceia do Senhor. Tenhamos presente, nesta liturgia de hoje, nós vemos os últimos gestos e últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, a cada um de nós. Jesus institui então, como havia dito, a Santíssima Eucaristia e o sacramento da ordem, e nos mostra que um não vive sem o outro, e ambos brotam do grande amor de Cristo por nós. Depois disso, vem o lava-pés. E meditaremos dentro pouco o lava-pés. Continuemos com a questão da Eucaristia. Jesus antecipou de modo incruento aquilo que se realizara no dia seguinte de modo cruento. A sua vida, ele nos dá em alimento. Ele assumiu as aparências do pão e do vinho na última ceia para se unir a nós, como ainda hoje o faz. Assim como o alimento, vemos o extremo do amor de Deus por nós. De um modo tão íntimo que, uma vez digerido, é inseparável da nossa substância. Tão ardente o seu desejo de se unir a nós,
que instituiu o sacramento da Eucaristia, de modo que nós pudéssemos nos unir a Ele quantas vezes nós pudéssemos e quantas vezes nós quiséssemos. Ele se entregou a nós a esse ponto, por amor. Por amor a cada um de nós, ele se entregou até esse extremo. O extremo de assumir a aparência de um objeto inanimado, que pode ser levado de um lado para o outro, digna ou indignamente, pela única intenção de se unir a nós, pecadores, de uma maneira tão estreita e tão radical. E aqui está o grande amor de Jesus por nós, nesta ceia que celebramos nesta noite, recordando a última ceia e a paixão vivida na sexta-feira. E nós, como temos vivido este sacramento? Reconhecendo este amor tão grande dele por nós? Uma entrega total, onde ele se torna parte de mim, biologicamente dizendo? Vemos, então, que o Senhor, com isso, instituiu para isso a missa, ou seja, entregou-nos até o final dos tempos o seu sacrifício, a sua oblação, a sua entrega de amor. E para isso deu o sacerdócio, quando diz aos seus apóstolos: fazei isto em memória de mim. Instituiu o sacramento da ordem, habilitando-os para o sacrifício. E em função do sacrifício, sendo uma extensão do seu sacerdócio. Eu não sou sacerdote por graça minha, por mérito meu, mas sou uma extensão do sacerdócio do Cristo. Aquilo que ofereço no altar, tanto eu quanto os outros sacerdotes todos, devemos de compreender que somos extensão do sacerdócio de Cristo, de tudo aquilo que ele realizou, e pede que nós realizemos também em união com ele. E por isso devemos de ter claro que não é só renovar o sacrifício para o sacerdote, mas viver por ele, pelo sacrifício, para o sacrifício. A alma do sacerdócio consiste na imolação, em se entregar, em se oferecer, em morrer como Cristo. Isto é o sacerdócio que nós devemos de viver. Nós somos chamados para viver a palavra, anunciar a palavra, administrar os sacramentos, e não para ficar fazendo gracinha, alcançando inúmeros, por assim dizer hoje, likes, ou ainda fama, música bonita, e isso, e dinheiro, e aquilo. Não, não é isso a nossa vocação. É uma entrega total. Devemos de ver que o matrimônio é como uma vida monástica. O casal faz um voto de estabilidade na sua casa e servem, porque o serviço, vamos ver com lava-pés dentro pouco, e servem dentro da sua casa seus filhos, sua esposa, seu marido, etc. Já o sacerdócio não. O sacerdócio não se limita a um local geológico, porque ele interfere na história de todos os homens. E, com isso, o sacerdote é chamado a um heroísmo sobrenatural. Rezem por nós. Não é uma missão fácil. E, infelizmente, pela decadência da formação, somos muito mal formados. Digo isso a partir de mim mesmo. Ao ver tantos santos sacerdotes ao longo da história e a decadência dos nossos tempos, a decadência dos tempos, da cultura, disso, daquilo e daquele outro, infelizmente, muitas vezes não sabemos viver não um heroísmo próprio, um heroísmo sobrenatural, para levar a presença de Deus ao mundo, para evangelizar, para salvar almas, para que tenha maior alegria no céu por uma pessoa convertida do que por outras que já estão convertidas. E com isso o sacerdote tem que ser teimoso, tem que carregar a cruz, tem que sofrer, tem que lutar. E nem sempre é fácil, porque nós também temos nossas fraquezas.
Nós também somos limitados. Rezem para que saibamos aprender no sacerdócio de Cristo a sermos verdadeiros sacerdotes, como ele pede. Sigamos o texto. Jesus, então, tirou o manto, pegou a toalha, amarrou na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Antes de Simão Pedro, tenhamos em conta aquilo que escutamos ontem no Evangelho de Mateus, que escutamos. Estavam discutindo, ou melhor, não foi ontem, esses dias atrás. Estavam discutindo quem entre eles era o maior. Quem é o maior? Serei entre nós. E Jesus fala: quem quiser ser o maior, seja o menor. Seja humilde, aquele que serve. Então, a partir deste momento, o Senhor vai realizar o lava-pés. Jesus está mostrando o que para nós? Nós devemos de compreender aqui que lavar os pés era coisa dos escravos. E quem não tinha escravo na sua casa, normalmente a esposa o fazia. Provavelmente Jesus aprendeu esse gesto de sua Mãe Santíssima, a lavar os pés daqueles que chegavam. E o que ele faz? Ele faz esse gesto de serviço, de humildade para com aqueles discípulos que ali estão. E isso tem algo a nos dizer? Tem sim algo a nos dizer. Mas escutemos a conversa de Simão com Jesus e depois meditaremos o gesto do lava-pés em si. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aqui vemos o quê? Que Jesus lava os pés dos discípulos e ensina também os discípulos a lavarem os pés uns dos outros. E o que isso quer dizer para nós? Que nós também saímos de seus pés, dos pés de Jesus, como aquela mulher pecadora ajoelhada a seus pés, perdoados por Ele, amados por Ele, alimentados por Ele, para que possamos lavar os pés uns dos outros, sem esperar nada em troca. Ajudar o outro, nos prostrar diante dos outros. Mas sem estar aos pés de Jesus por primeiro, não conseguimos servir o mundo como Ele quer que sirvamos. Então, por isso, na missa, somos tocados, como na última ceia pelo Senhor, e Ele nos envia na missão de imitá-lo, de realizar a mesma obra, o mesmo gesto que Ele fez. Então, por que Jesus lava os pés? Lava os pés para ensinar que não deve um cristão viver na ótica da rivalidade e da competição, mas do amor recíproco. E, infelizmente, muitas vezes, muitos cristãos estão disputando, rivalizando naquilo que fazem dentro da igreja. Seremos nós? Se somos, estamos errados. Não podemos viver isso. Devemos de viver o amor sem medidas e o amor que não espera nada em troca. Ainda mais, devemos de recordar que naquele tempo usava-se sandália ou andava com pé descalço. Então Jesus lavou aqueles pés realmente sujos, empoeirados. Os pés sujos pelo caminho da vida, como eu e você também sujamos os nossos. E às vezes, ao invés de limpar os pés do nosso irmão e irmã que estão tão sujos por causa de todas as situações que viveram na sua vida, nós sujamos ainda mais, jogamos lama no pó. Não é não ver o erro, o pecado
que o irmão tem, mas recordar que a pessoa é muito mais do que seus erros e seus pecados, não é somente aquilo. Não podemos nos fazer cegos, mas a pessoa não é somente isso. E nós o que devemos de fazer? Devemos de limpar o outro. Devemos de ajudar o outro a reencontrar o valor da dignidade que tem em si, a dignidade de Deus, de ser um filho de Deus. E temos feito esse gesto de amor para com os irmãos e irmãs. Temos lavado seus pés, limpado suas almas para que se encontrem no amor de Deus e também permitido que lavem os nossos. Ou temos sido como Pedro? Não queremos que isso se aconteça em nossas vidas. Então, Jesus, o que respondeu? Quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Como assim estão limpos? Estão limpos por causa do amor e da palavra do Senhor ensinada e vivida em suas vidas. É isso que também nos purifica junto com os sacramentos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Mas recordemos ainda mais da última ceia. O Senhor vai dizer na última ceia: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Devemos de compreender que nesse gesto e neste mandamento, Jesus entregou um mandamento que nos distingue de todos e nos une ao amor de Jesus na cruz. Amai-vos uns aos outros. Ele mudou a medida, não é mais como a vós, mas sim como eu vos amei. Esta é a medida do amor que nós devemos de amar uns aos outros, a todos os irmãos e irmãs. E qual é este amor de Jesus? Às vezes a gente pensa somente em gestos de amor. Jesus, como amou? Anunciou o evangelho, realizou gestos de amor, realizou obras de amor, para que todos se convertessem e se salvassem. Aqui está o amor. Anunciar a palavra, anunciar o evangelho, proclamar a fé, trazer os irmãos à fé. E temos realizado esses gestos de amor porque quem ama quer que o outro vá para o céu, não para o inferno. E temos amado de verdade como Jesus, buscado o céu para nossos irmãos e irmãs, a começar em nossa casa, e nos sacrificado como Jesus, para tanto, se necessário for. Recordemos ainda. Jesus nos disse da questão de lavar os pés: fazei isso, assim vós também. Jesus lavou os pés de todos, inclusive de Judas. Jesus sabia que Judas o haveria traído, e tantos outros Judas o haveriam traído ao longo dos tempos. Jesus sabia que Pedro o haveria negado, e tantos outros Pedros o haveriam de negar ao longo dos tempos. Jesus sabia que no curso da paixão os apóstolos fugiriam e o abandonariam, e ao longo dos séculos tantos outros o haveriam abandonado. E, no entanto, nos entregou a bacia, a jarra e a toalha, e o mandamento do amor fraterno. Mesmo assim, nos entregou a jarra, a toalha e o mandamento do amor fraterno. E para render possível, através dos séculos, o mandamento, a realização do mandamento do amor, nos deixou a Eucaristia. Isto é, o milagre do amor de Jesus, que através dos séculos, as maldades, as traições, ele vence trazendo tantas novidades e caridade. E basta olhar que
não acabou ali. Esse gesto de amor não se encerrou ali. Se multiplicou ao longo dos séculos para aqueles que realmente souberam compreender, viver os sacramentos e a palavra do Senhor. E vemos assim Maria Goretti, que perdoa aquele homem que lhe matara com 14 facadas. Ou ainda, Maximiliano Maria Kolbe, que doa a sua vida por um desconhecido, um pai de família que ele nem sabia quem era. Ou João Paulo II, que vai e perdoa o homem que tenta tirar-lhe a vida na Praça de São Pedro. E assim suscita tantíssimos milagres e contínuos milagres de amor. Acontecerá isso em nós? Te pergunto, irmão e irmã. Levaremos a sério o mandamento do amor de Jesus? Estamos praticando verdadeiramente? Pegaremos em mão a jarra da humildade e nos prostraremos aos pés das pessoas e das situações que o Senhor nos pede para que nos prostremos com humildade? Mudará algo na nossa vida imediatamente essa noite, nesta Eucaristia? Recordemos, irmão e irmã, o tempo à nossa disposição é muito pouco. Não deixemos que o tempo se perca. Não percamos a oportunidade. Façamos o que o Senhor nos pede. Vivamos o que o Senhor nos ensina. E por fim, a segunda leitura é o texto mais antigo da narração da última ceia, que é São Paulo. Irmãos, o que recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Recordemos aqui, quando se fala memória de mim no texto sagrado, a palavra memória não é uma lembrança. Vamos lembrar que Jesus fez isso. Não. É tornar presente o fato agora. Agora acontece aquele único e repetível gesto de Jesus na cruz. Agora ele se dá em corpo, sangue, alma e divindade para minha salvação. Agora, nesta missa que vou participar do lava-pés, ele me dá um mandamento novo do amor, do serviço. O amor nos leva ao serviço, que é a humildade, que não espera nada em troca. Estamos dispostos a viver um autêntico amor à Eucaristia, reconhecendo o profundo amor e a total entrega do Senhor por nós, ao ponto de se tornar algo que nós podemos digerir e que nos une a Ele plenamente se nós realmente nos abandonamos em seu amor e nos deixamos tocar por sua graça? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, mãe da Eucaristia, que interceda por cada um de nós e nos ajude a viver neste dia a missa da ceia do Senhor e a Eucaristia da forma que o Senhor espera que vivamos, reconhecendo a total entrega do seu amor por nós, no serviço, no abandono, na presença real na Eucaristia, onde quer transformar todo o nosso ser, para que assim, nos unindo a Ele plenamente e verdadeiramente, possamos nos deixar tocar por seu Espírito ao ponto que seja Ele a viver em nós, como nos diz São Paulo, e assim possamos um dia entrar na sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossa família e tudo que vos pertence a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado tríduo pascal a todos.